Bom dia a todos, é uma alegria muito grande, né? Estar aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, né? Nossa, realmente, cada pessoa aqui vale mais do que o mundo inteiro, cada um de nós, eu creio, né? A Bíblia diz que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro, que coisa maravilhosa, né? Essa é a palavra de Deus que não falha, diz isso, né? Estarmos unidos, congregados aqui, para voltarmos os nossos olhos ao Criador, aquele que tem nos abençoado com toda a sorte disso. Todas as coisas existem por amor a nós. É uma coisa tremenda isso, né? Deus assim, nos escolher para estarmos aqui, junto com os irmãos em Cristo. Cada um que está aqui, né? Graças ao Senhor, graças a Deus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Vamos cantar essa música então. Abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar, para louvor de tua glória. Vem, Senhor, de tua história escrever através das nossas vidas. Eu querer, desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vou ler um salmo que é maravilhoso. É um salmo que é um salmo predileto, creio, da Saraíbico, né? Esse salmo, eu vou fazer
da leitura, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá perto. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre aberto. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Foi uma experiência que eu queria contar para vocês. Como Deus é maravilhoso, né? Ontem à noite eu não estava bem, não estava passando mal, mas estava passando mal, né? Eu deitei hoje, de manhã acordei, Deus me acordou 6h40, né? E aí, Deus me acordou porque eu estava sem despertador. Aí eu me acordei e tal, a igreja não estava 100%, né? Mas, antes do culto japonês, eu me melhorei. A palavra de Deus fortaleceu. E como é maravilhoso ver como Deus dirige pequenas coisas, né? Como Deus, nos momentos assim, como nós temos aqui, de onde virá o socorro? Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permitirá que você tropece, né? Ele, o seu protetor se manterá alerta. Como é maravilhoso o nosso Deus, quando Ele dirige as nossas vidas, não é mesmo? Então, louvado seja Deus por isso, né? E queria pedir oração. Você pode fazer oração? Você pode fazer oração? Eu? Pode. Faça uma oração para nós, tá? Senhor Pai, meu Deus, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Obrigada, Senhor, por ter curado o pastor das dores, do mal-estar que ele tinha passado desde ontem até hoje amanhecer, Senhor. A palavra é viva, Senhor. O Senhor está entre nós aqui, congregados, estamos aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este domingo, porque todos estamos aqui para ouvir Tua palavra, louvar, te agradecer, Senhor, por estar aqui, presente. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cíntia. Amém. Aqui, sonda-me. Nunca cantamos essa música, sonda-me. Eu creio que não tem aqui ninguém que está 100%. Né? Eu tive essa experiência maravilhosa do Senhor. Né? Eu até dei risada depois, né? Lá do chazinho, né? Graças a Deus. Né? Mas ninguém está 100% aqui. Todos nós precisamos melhorar, precisamos ser sondados, precisamos ser trabalhados por Deus. Né? Até a senhora Indico, que está mais de 70 anos na fé aí, né? Ela vai fazer 95 anos esse ano. Mas ela, sabe, fiel a Deus, buscando e procurando ser cada vez melhor. Que coisa maravilhosa, né? A gente ter exemplos como a senhora Indico aqui, é um tesouro precioso que nós temos lá na igreja. Até minha mãe, eu estava conversando ontem, né? Lá na clínica, e ela falou, graças a pessoas como a senhora Indico, a igreja está de pé. Amém? Mas é maravilhoso isso. Minha mãe reconhecendo, vendo, né, o vídeo, né, que é o mantra, né, estava assistindo junto. Que coisa maravilhosa, né? A gente perseverar sempre. Não. Todos nós temos coisas para melhorar nas nossas vidas. Deus, através de tudo que a gente passa, dores, dificuldades, lágrimas, Deus quer moldar para que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo, cada vez mais. Amém. Sonda-me. Vamos cantar essa música, sonda-me.
né? Ele sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos fracos. Precisamos de, todos nós, precisamos de puxão de orelha. A minha mãe, quando eu estava pulando de alegria por alguma bênção, minha mãe dava um croque na minha cabeça. Calma, não é sempre assim. Não é assim, menos, né? Porque tem momentos de grande alegria, mas também tem momentos de quebrantamento, de sofrimento. E nós precisamos disso para crescer. Nós precisamos disso para a gente abrir os olhos, para a gente enxergar as coisas que nós precisamos melhorar. Precisamos de quebrantamento, precisamos ser trabalhados. Isso dói, não é? Dói muito, porque Deus mexe no ponto que a gente precisa mais, sabe? Para que a gente possa melhorar. A computadorista pega naquele ponto certo, né? Para a pessoa melhorar. E Deus sabe muito melhor do que qualquer computadorista. Ele pega no ponto certo. Dói, né? Mas depois vem coisas boas. Depois Deus restaura. E como é gostoso, né? Experimentar esse Deus maravilhoso que tem dado a vitória sobre todas as lutas. Vamos ler essa palavra, vamos ficar de pé e vamos ler essa palavra todos juntos. A mensagem do pastor Lester vai ser baseada nesse trecho. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta lhes achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pode se sentar? Aqui diz assim, essa música que nós cantamos, né? Sonda, quebranta, transforma, enche e usa-me, Senhor. Como é gostoso, né? A gente ser útil nas mãos de Deus. Pessoas tão frágeis, não é? Sermos úteis nas mãos do Senhor. O pastor Glaston veio lá de São José. Ele está aqui, ele sempre chega na hora, né? Ele chegou antes de mim, porque eu não estava muito bem, mas ele chegou antes de mim, estava aqui, ele veio com alegria, e sempre uma alegria encontrar o pastor Glaston, né? E a Selma, a esposa, queria tanto estar aqui, mas tinha uma pessoa que queria tanto estar com a Selma.
né? E ela teve que se ausentar, mas lá ela quer levar o amor de Deus, né? Naquele local. Isso é maravilhoso, né? Tantas pessoas, né? Precisam de Deus. Né? E a melhor coisa que a gente tem é estarmos, né, ligados a Deus e termos amigos, verdadeiros, né? Espalharmos esse amor para as pessoas. Pastor Gladys, por favor, venha aí, traga uma palavra para nós. E sempre é uma alegria muito grande, né? Pastor Gladys aqui conosco, né? Está trazendo a palavra, né? Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Há uma ilustração de um consultor dizendo assim que engano das pessoas em nossa geração. Qual que seria esse engano das pessoas em nossa geração? Achar que são recompensadas pela importância do que elas fazem. Você será recompensado neste mundo pela raridade com que você faz o que você faz. Agora a gente pode perguntar: o que é mais importante? Uma professora de escola infantil ou uma professora universitária? O que é mais importante para o seu filho em formação? Caráter, valores. Eu falo isso porque a minha esposa, professora, ela trabalhou muito em valores, com as crianças, como havia mudança, né? Quem ganha mais? Universitário. Então, mas qual que é o mais importante? Não seria a formação dos nossos filhos que estão começando? Nós precisamos de pessoas cristãos raros, no sentido de ser diferentes, santos, como Deus é santo, e da importância com que nós realizamos. É nesse sentido. E aqui o texto que nós lemos, amados irmãos, trata de uma cura de um paralítico que pôde contar com seus amigos. Olha que maravilhoso, contar com amigos. Que bom que podemos contar com um ombro amigo, com uma mão estendida, enquanto a vida da maioria das pessoas gira em torno dos seus próprios problemas. Nesse texto, como nós lemos, a casa estava lotada. As janelas e portas não eram mais acessíveis. O espaço estava todo entupido de gente. Qual foi o primeiro impacto desses homens que levaram uma pessoa paralítica, tendo dificuldade de chegar a encontrar a casa dessa maneira? Nós não podemos entrar. É impossível. Seria da desistência? Vamos desistir? Ou do desânimo, carregando aquele homem? Ou da busca por outras alternativas? Vamos buscar outras alternativas. Especialmente quando estão na companhia de pessoas que já desanimaram. Eu não sei se você já andou com pessoas que sempre tem uma palavra para puxar você para baixo, né? Esses homens tinham tudo para desistir, amados irmãos, tinham tudo. Porém, eles foram além. Eles caminharam a segunda milha. Eles dispuseram-se a fazer um esforço maior, a pagar um preço para levar alguém até Jesus. Segundo ponto que nós vemos nesse texto, esses homens sabiam qual era o lugar certo para levar o paralítico. Muitas vezes a pessoa leva em tantos lugares, quando estão apavorado, querendo alguma coisa, leva para tantos atalhos, mas não leva para Jesus. E esses homens, eles tinham clareza da vontade de Deus. Eles sabiam quem era Jesus. Sabia que Jesus poderia transformar suas dores, dificuldades, deficiências e fraqueza. Eles sabiam. O que fizeram diante dos obstáculos?
interessante que sempre há obstáculos. O homem deve ser pesado, 4 homens chegando lá. E qual que é o obstáculo? A casa estava lotada e não cabia mais ninguém. O que esses homens fizeram? Subiram até o telhado, desceram a maca, e nesse ato desses homens, o texto diz que Jesus viu a fé deles. Fé. A palavra de Deus diz que a fé é mais valiosa do que o ouro depurado. A tua fé, meu amado irmão, vale muito. A fé nesse Deus maravilhoso, nesse conteúdo da palavra de Deus. Fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu creio que alguns homens ali, algumas pessoas, devem ter olhado para aquele paralítico e pensado que ele era um caso perdido. Que não tinha mais jeito. Mas os homens pensavam diferente. Eles tinham fé em Jesus. E levou até Jesus esse homem. Amado, eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter amor para levar alguém a Cristo. Se você não ama as pessoas, você não vai levar. Perdido aí, desorientado, buscando vários caminhos, várias soluções. Tem que ter muito amor, tem que ter paixão. E outra coisa, nós vemos aqui que havia 4 homens, nós precisamos estar juntos nesse ministério de reconciliação. Não é sozinho. Todo mundo, aqui um toca, outro arruma o projetor, outro prega, canta, apoio. Então, para a gente levar alguém a Jesus, nós temos que estar juntos, é o corpo, é a igreja. Deus não aprova uma obra individual, é a igreja. Então nós devemos estar junto desse ministério. E outras coisas também, eu vi muitos irmãos também que para falar de Jesus disse que tinha vergonha, disse que não dava jeito, não tinha jeito. Mas eu vi depois, há um tempo, que para falar de política ela saía distribuindo tudo qualquer folheto e tentando. Eu falei, mas peraí. E a Bíblia fala que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para transformar vidas. É esse Evangelho que transforma, não é minha palavra, não é tua palavra, mas é a palavra de Deus. Eu quero dizer que esse Evangelho não há dor no nosso peito que seja caso perdido. Não devemos dar-nos por vencidos. Não há pessoa em nossos relacionamentos que seja caso perdido. E é verdade, por isso que nós temos que crer. Eu fico orando, Senhor, me dê a oportunidade para falar da tua graça, do teu amor. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade. São os nossos relacionamentos. Não há porta fechada que não tenha solução quando vamos até Jesus e pedimos que Ele a transforme. Deus tem solução. Muitas vezes não é aquilo que eu penso. Porque a Bíblia fala, há caminhos que parecem ser direito ao homem, mas no final é destruição. Então muitas vezes não é aquilo que eu penso, que eu acho que vai dar certo. Não é. É Ele que sabe. Né? Então a solução é dele. Senhor, basta uma palavra, me dirige. E outra coisa, esse cântico que nós cantamos aqui é maravilhoso, porque é o Salmo 139, né? Sonda-me, tem que ter coragem. É o tipo, essa palavra sonda-me é aquela da medicina, aquele cateto que vai mostrando tudo que tem. Tem que ter coragem. Senhor, mostra-me. Mas é interessante ali que depois, quando a gente canta, fala assim, o que ele fala? Primeiro, sonda-me. Depois, o que ele fala? Sonda-me, me ajuda, transforma, quebranta, não, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, não, enche-me, e depois usa-me, enche-me do teu Santo Espírito. Mas tem que ter essa transformação, e é para melhor, é para melhor. Mas é interessante notar no nosso texto que Jesus vai além do que nós vemos.
Olha, depois de tanto esforço dos amigos, eles ouvem Jesus dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, no versículo 5. Irmãos, vamos perguntar, será que era bem isso que aqueles homens estavam esperando? Ou queria que Jesus curasse? Eu levo aquele homem paralítico para Jesus curar, agora ele fala: os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque a nossa visão primeiro é material. Pode ver, a maioria, por isso que várias igrejas estão lotadas, porque trabalham essa teologia da prosperidade. Venha, faz uma breganha com Deus, você dá isso, Deus dá aquilo, então é um negócio. E Deus não entra nessa. Tá? Porque a visão do homem é material e tem muitos aí que está iludindo as pessoas. E a nossa visão também é isso, né? Primeira coisa, quando a gente vai pedir, material, né? E o segundo é espiritual. Olha para você o exemplo da mulher samaritana. Estava lá no poço, foi lá buscar água, e Jesus, naquele diálogo com Jesus, aquela mulher era muito sabida, inteligente, sabia da história, sabia onde que, né, a questão da adoração. Mas na conversa, o que Jesus fala? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai poder, não precisa mais vir aqui. Aí o que ela falou? Senhor, me dá essa água, porque eu não preciso mais vir aqui buscar água. Uma visão material. Mas Jesus sabe que o maior problema não é aquilo que eu estou vendo, não é o aparente, não é o visível. O primeiro lugar que Jesus cura é o coração. Transforma, quebranta, faz uma pessoa nova. E ele fala para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados. Eu creio que virou lá uma revolução lá com os fariseus, que estava lá. Falei: o que é isso aí? Não é Deus para fazer isso? Né? Seus pecados estão perdoados. Demonstre que receber o perdão de Deus e o seu amor é mais importante do que receber um milagre de Deus que Deus possa fazer em nossa vida. Nós queremos um milagre, mas Deus quer transformar o coração. Por isso que ele fala: filho meu, dai-me o teu coração. Eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um coração que pulsa, que é sensível. Então a gente fica atrás dessas coisas e perde a maior bênção, que é de ser uma pessoa sendo transformada na imagem e semelhança de Cristo. Jesus pode tratar do nosso coração, nos perdoando, e pode também resolver os nossos problemas. Ele pode. É interessante notar, eu vou contar aqui o que aconteceu hoje. Permite o pastor Luiz. Quando eu cheguei aqui, o pastor Luiz não estava bem. Eu falei assim: pastor, pode deixar que eu faço tudo, menos falar em japonês. Né? A pregação, né? Aí eu falei: Alice, você vai ser a pastora hoje. Né? Não, eu não. Ele vai. Mas ele estava assim, da cor. Ele não estava amarelo, ele estava branco. Eu falei: não vou chamar o SAMU não, porque Deus vai. Né? Então ali foi. Irmãos, depois da mensagem, ele fez uma oração. E eu vi ali a manifestação de Deus. Seu pai não estava dando risada. Ele estava nem levantando a cabeça. Ele estava mesmo coisinho. Você sabe quando a gente fica ruim no estômago, a gente não... Nossa, nada está bom, né? Pai, ali não está bom, não está bom em nada. Acabou a oração, ele levantou e começou a dar risada. Falei: chegou. Deus levantou esse homem. Olha, mudou, a cor mudou tudo. E ele não... Creio que ele não pediu isso. Deus graciosamente fez isso. Amém, glória a Deus. Fez isso. Amados, e Jesus também não só perdoa meus pecados, mas Ele trata também das minhas dificuldades, das minhas enfermidades. Olha para você ver. Embora nos pareça ser mais fácil para Jesus operar um milagre em nossa vida, foi para perdoar os nossos pecados que Jesus entregou a sua vida em uma morte de cruz.
Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Sabe, porque para fazer qualquer milagre só basta a palavra dele. Aquele centurião, basta uma palavra, Senhor, o senhor nem precisa ir lá, que o moço lá vai sarar. Os céus e a terra foram criados pela palavra. Agora, para me salvar, para te salvar, ele teve que morrer em uma cruz, derramar sangue precioso. O que é mais fácil? Perdoados estão os teus pecados, ou toma o teu leito, levanta e anda e vai para a tua casa. E a Bíblia fala que não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue que eu fui resgatá-lo da minha vã maneira de viver, uma maneira inútil, sem sentido. Como é maravilhoso viver com Jesus. Jesus sabe que só alguém com o coração curado, purificado, consegue levantar-se. O paralítico teve a coragem de levantar-se, foi isso. Toma o teu leito, levanta, anda, e para onde que ele mandou? Para casa. Vai lá, é na sua casa que você vai ter o ministério. É no teu lar. Nossos sentimentos paralíticos tornam-se solucionáveis. Não sei qual área que você está paralisado. Está precisando ser carregado. Mas vamos levar até Jesus, né? Deixa Deus começar a tratar das suas paralisias da alma, das dores instaladas em seu coração que insiste em não se mover de lá. Há muita coisa na nossa vida que ninguém sabe, só nós sabemos. Deixa Deus fazer isso. Sonda-me, Senhor. Quebra-me, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Enche-me e depois o Senhor pode me usar. A boa notícia é que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Não somos um acidente de percurso, somos objeto do amor de Deus. Esse versículo de João 3,16 eu sabia de cor, salteado desde pequeno na igreja, mas o Espírito Santo, quando eu era adolescente, era jovem, falou no meu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus amou o mundo, o Espírito Santo trabalhou no meu coração me iluminando. Ele me amou. Então eu sou importante, porque eu não achava que era importante. E se Ele mandou Jesus, puxa vida. E aí Deus foi trabalhando no meu coração. Nós não somos um acidente. Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Ele tem um plano para você, de viver junto com você. Encerrando, amados irmãos, ser pessoas raras no sentido de ser diferente da importância do que nós realizamos. Sede santo, porque eu sou santo. Ser unido em nosso trabalho aqui, unido. Ver como Jesus vê o ser humano, total. Primeiro Deus cura o coração. Aí eu pergunto, como está o teu coração? Tua alma? Nossos sentimentos paralíticos tornam-se solucionáveis na presença de Deus, no altar de Deus. E uma das coisas mais preciosas e valorosas que nós temos chama-se perdão. Tem gente que não se perdoa. Deus já perdoou, mas ele não se perdoa. Tem gente que já foi transformada para viver como filho de Deus e não vive. Deixa Deus transformar aquele que está te paralisando, que está te amarrando, para que você possa ter uma vida, e uma vida em abundância em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra, essas lições, daquilo que Ele nos ensinou através desse texto
da cura do paralítico, mas primeiro ele perdoou o pecado. Amém? Amém. Deus abençoe, amada igreja, pastor Luiz. Realmente é maravilhoso. Maravilhoso, né? A gente experimentar o poder de Deus no nosso dia a dia. Como Deus atua, como Ele nos trata, né? Sondando, nos quebrantando, né? Nos transformando, nos enchendo e também nos usando. Né? Pessoas fracas como nós, para que toda a honra, toda a glória possa ser do Senhor. Não é? Então, graças a Deus, que Ele escolhe, né? Não os poderosos, os sábios, assim, mas as coisas pequenas, frágeis, para que a glória dele possa ser totalmente, somente do Senhor. Então, isso é fantástico mesmo, né? Hoje a gente fica feliz, né, pela presença do Paulo, né? Da Elico, que está junto conosco, né? Paulo, eles perderam o irmão pouco tempo atrás. Dia 30. Oi? Dia 30. Dia 30, pouco tempo atrás. Então eu pude estar no enterro do irmão, do Paulo, e ali a gente foi um momento, né, que a palavra de Deus, só a palavra de Deus pode confortar. Né? E o Paulo deu um testemunho, palavras maravilhosas, porque ele é cristão. Então, ele está sendo uma luz para toda a família. Tá? Paulo é um querido irmão nosso, né? Paulo, que tem levado a palavra de Deus para tantas pessoas. Não é? Isso que é o mais importante para a nossa vida. Jamais desistir. Como na mensagem do pastor Clécio, aqueles 4 homens não desistiram de levar aquele homem que estava paralítico. Mas a coisa mais importante daquele paralítico não era ser curado fisicamente, era ser curado do coração, receber o perdão de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, mesmo que não fosse curado fisicamente, se fosse curado espiritualmente, já era o melhor, o mais importante. Mas Deus pode. É até muito mais fácil curar fisicamente. Né? Assim como Jesus curou 10 leprosos, só um veio agradecer. Só um experimentou uma cura eterna. A cura eterna é a coisa mais importante. Transformação do nosso coração em verdadeiros filhos e filhas de Deus. Não é? Bom, a pregação já foi feita e é maravilhoso. A gente começar a falar da palavra de Deus é a coisa mais prazerosa desse mundo. Não é ficar falando de política, não. É a palavra de Deus. Vamos, então, cantar uma música que fala sobre a bondade de Deus. Né? Vamos cantar essa música. Na verdade, creio que a gente conhece essa música, mas é a primeira vez que a gente canta aqui na nossa igreja, né? Desafio, né? Cantar sobre a vontade de Deus, né? Então, eu preciso chamar a Laurinha, né? A Laurinha é neta do pastor Gleison, né? Sabe decor essa música, né? Junto com a mãe, a Gabi, né? Que é
adora a concentração, né? Mas logo, um dia desses aparece para cantar, né, para nós, né? Mas vamos cantar essa música, Bondade de Deus. Quando me levanto até me deitar, eu andarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai e amigo és, eu na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu vivo a ti, dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Como é maravilhoso, né? A gente experimentar a bondade de Deus no nosso dia a dia, né? Hoje eu pude experimentar, como o pastor Gleison disse, né? Novamente a bondade de Deus, né? E Deus tem um propósito eterno para cada coisa que acontece na nossa vida. É maravilhoso isso. Vamos ter uma palavra de oração bastante, né? Agradecendo, né? Pela mensagem, por estarmos aqui adorando, agradecendo pela bondade dele, né? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem um propósito para cada coisa que acontece em nossas vidas. O Senhor tem preparado a vida eterna para nós. Obrigado porque o Senhor ama a cada um de nós, o seu amor eterno. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver uma vida cheia da Tua presença e uma vida útil, Senhor. Como é gostoso andar contigo, como é maravilhoso, Senhor, termos o
o Deus eterno habitando em nossos corações, nos transformando a cada dia, Senhor. Nós agradecemos por cada pessoa aqui presente. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um, especialmente o Paulo, a Emico, que perderam o seu irmão. Esteja confortando os seus corações, consolando com a sua presença, Senhor. Oh, Pai, obrigado mesmo, porque temos esse Jesus que em todo momento o Senhor é bom para conosco. O Senhor tem a trabalhar para que nós possamos ser cada vez mais santos e pessoas mais parecidas contigo, Senhor. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente pode estar seguro, precisamos temer, porque tu estando conosco, não temos nada que temer, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês querem, né? Cantar a bênção e recebermos a bênção da história. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Pode se sentar. Agradecemos realmente, né? Pelas bênçãos. Nós agradecemos realmente, né?